Operação no Jacarezinho. Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. A operação no Morro do Jacarezinho levou o Brasil a refletir muito sobre criminalidade, sobre violência, quando ali 25 pessoas foram mortas, 24 suspeitos e um policial. E isso deve nos levar também a refletir, e é o que eu quero fazer nesse canal, pensar um pouquinho sobre o acontecido e tentar aí, de alguma maneira, dar um passo a mais quanto à nossa posição conservadora, cristã, diante dos fatos. Eu quero destacar aqui 5 pontos para a nossa reflexão. O primeiro ponto é que nós não podemos ter prazer na tragédia. A tragédia não é motivo para nos alegrarmos, para sentirmos prazer, para estabelecermos bem-estar no nosso coração. Não necessariamente. A tragédia, ela deve nos fazer pensar, refletir, lamentar pela situação vivida, algo que poderia ter sido evitado pela sociedade, mas que se impõe sobre nós. Então não é momento para celebrar, festejar e soltar rojões, não é momento para isto. E sim para nós pensarmos um pouco sobre a situação que vivemos e perceber até que ponto o coração humano, que é tendente ao erro, ou como nós cristãos afirmamos, que é pecaminoso, faz com a realidade. O segundo ponto que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão é o nível da criminalidade no Brasil. Vivemos, de fato, níveis insuportáveis, níveis de guerra, níveis onde nós não temos segurança alguma em qualquer lugar desta nação. Uns lugares mais, outros lugares menos, mas nós estamos entregues à violência, estamos entregues à criminalidade. E nós estamos observando todas essas questões de maneira passiva, no sentido de que não podemos fazer absolutamente nada. Por isso, sim, um evento como este, que está sendo considerado como a operação, em termos de número de mortos, mais violenta da história do Rio de Janeiro, deve nos lembrar que o nível da criminalidade no Brasil já atingiu há muito níveis insuportáveis. O terceiro ponto que eu devo refletir sobre o que aconteceu ali no Rio de Janeiro é pensar sobre o que cada parte daqueles que foram envolvidos representa, o que cada parte aponta. Nós temos, de um lado, a força policial, que é o Estado. Do outro, nós temos suspeitos, e são suspeitos de envolvimento com o crime. E aí vem a pergunta: o que um policial representa e o que um suspeito ou um criminoso representa? Claro que muita gente vai dizer, não, mas você tem que entender que na polícia existe corrupção, etc. É verdade. Existe corrupção onde há seres humanos. A tendência da corrupção é altíssima por causa do coração humano. Mas eu não posso permitir que esta exceção, ou seja, o fato de que na polícia existem ali também corruptos, mas eu não posso permitir que essa exceção faça com que eu venha generalizar o trabalho policial. A polícia está do lado do bem. A gente precisa entender isto. A polícia existe para proteger a sociedade, para inibir o crime, para desbaratar aquilo que prejudica a população. E eu não posso, de forma nenhuma, esquecer este ponto que é crucial. Infelizmente, temos muitas pessoas que relativizam absolutamente tudo e criam uma confusão. E aí eu não sei discernir mais o que é correto, o que é incorreto, o que é erro, o que é acerto. Não. Eu preciso entender que o Estado, ele potencialmente e teoricamente representa a lei, a ordem, o bem e a proteção.
E ali no Jacarezinho tínhamos de um lado policiais que representam o bem, representam a ordem, a proteção, o combate contra o crime, e do outro, pessoas que estavam de alguma forma envolvidos ou pelo menos eram suspeitos de estarem envolvidos com a criminalidade. Em quarto lugar, eu preciso entender, gente, nós precisamos entender isto. Violência se inibe com a força. Eu não posso inibir uma violência forte, opressora, com flores, com bandeirinha da paz, fazendo sinal de pombinha da paz com as mãos. Não. A violência, ela, obviamente, chama para si, como seu contraponto, a própria violência. É claro que isso deve ser utilizado quando todos os meios suasórios, quando todas as tentativas foram realizadas, é claro. Eu não estou aqui defendendo que você já entra de maneira violenta, sem avaliar, sem analisar, sem ver outros caminhos. Se há caminhos possíveis de negociação, se há caminhos possíveis de se evitar a violência para combater atos violentos, ok, façamos assim. Mas na maioria das vezes, todo ato de violência deve ser inibido com a força, ou seja, com a própria violência. E precisamos compreender isto. O lado do bem, o lado da ordem, não pode estar à mercê quando age apenas de maneira pacífica, quando age de maneira suave diante de um inimigo que se levanta de maneira violenta, invasiva, assodada e que deseja a destruição. Em quinto e último lugar, é preciso que entendamos o seguinte. Quando olhamos para este caso aí do Morro do Jacarezinho, nós vamos encontrar na sociedade, sobretudo por meio das mídias e dos instrumentos de divulgação, e até mesmo através dos jornais, dos meios de comunicação, nós vamos encontrar dois tipos de discurso. Por um lado, nós temos a narrativa ideológica. A narrativa ideológica, ela desconsidera a realidade. Ela desconsidera o fato. Ela desconsidera a representatividade de cada lado e eles simplesmente vão colocar à frente os seus interesses ideológicos, políticos, tentando atingir aqueles que transformaram em inimigos. Quando nós olhamos para esta operação, já é sabido e provado que os policiais entraram ali naquela região e o policial André Frias, ele teve que sair do veículo por conta ali da barricada que se formou e no momento em que ele se expõe, ele é alvejado com um tiro na cabeça, um tiro mortal. Nós não podemos nos esquecer disto, ou seja, quem começou, quem de fato provocou aquela situação. Goste ou não, precisamos avaliar por essa perspectiva. Contanto, que a nossa visão ela esteja adequada à realidade. Mas a narrativa ideológica ela não faz isso. Ela vai simplesmente criar elementos para desfocar o ponto. Vocês querem ver um exemplo que eu quero trazer para aclarar o que eu estou dizendo aqui? O aborto, por exemplo, né? As pessoas que são contra o aborto dizem assim, o aborto mata. O aborto mata uma vida, é um assassinato. Os que são favoráveis, eles vão falar sobre isso? Não, eles vão fugir disto. Eles vão falar da liberdade da mulher, vão falar do corpo da mulher e as regras, vão falar da superpopulação, vão falar uma série de questões, inclusive trazendo narrativas absurdas, dizendo que um feto não é uma vida humana, não pode ser considerado, enfim. Eles vão tirar, eles desfocam o ponto, que é o quê? O assassinato de uma vida humana. A mesma coisa estamos vendo
nesse evento do Jacarezinho? Qual é a discussão que se faz? Ah, veja quantos filhos ali morreram, quantos maridos morreram, quantos pais, quantos jovens. Não é essa a discussão. A discussão não é essa. A discussão é que nós temos ali o Estado que deve impor, sim, a ordem, deve impor pela força a ordem, desde que, obviamente, venha garantir a liberdade, a propriedade privada, o ir e vir do cidadão de bem, a ação que vai elogiar os cidadãos de bens e reprimir aqueles que são facínoras e criminosos. É dessa forma que a gente precisa entender o que aconteceu lá no Jacarezinho. Então não tem essa história de, olha, fulano de tal tem um filho de 2 anos. Não, ele estava ali no combate este iniciado por um dos suspeitos, alvejando um policial, e aí então se pagou um preço muito alto quanto à violência. É por isso que nós não podemos ceder à narrativa ideológica, mas devemos estar com um discurso que eu chamo de percepção da realidade. Nós precisamos olhar a realidade e avaliar a realidade de acordo com os nossos pressupostos morais e éticos. É assim que devemos agir. É dessa forma que eu tenho que ver. Então, quem são os criminosos? Quem ali está defendendo a sociedade? O que de fato os policiais foram fazer ali? Por que foram ali? É isso que eu tenho que ver. Por que se iniciou um tiroteio? O que startou esse processo? Isto é percepção da realidade. E é desta maneira que eu devo agir. A operação do Jacarezinho mostra quão triste é a situação do Brasil. Mas, ainda assim, não podemos confundir a nossa mente com a narrativa ideológica da esquerda, dos progressistas, dos socialistas, daqueles que elegem grupos sociais como heróis e, dentre eles, muitas vezes, os próprios criminosos. Bem, muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva aí embaixo, por gentileza, acione o sininho, faça comentários, na medida do possível, eu estou respondendo aí às pessoas. Você que já é inscrito, por favor, veja, porque às vezes o nome some. Então é importante você fazer isso, porque isso ajuda muito o canal. Quer ver outra coisa que ajuda? A divulgação. Compartilhe pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter. Divulgue esse trabalho, mande para várias pessoas por WhatsApp, mande o link. Isso ajuda muito o canal para que ele cresça, ele se fortaleça e este conteúdo, que certamente eu imagino você aprecia, seja colocado também ao alcance de outras pessoas. E até a próxima.